Quando você começou as práticas de meditação, uma coisa que a gente sempre ouve do pessoal são os desafios, né? Que tem quando inicia as práticas. Você teve desafios também quando você começou com as práticas? Física, emocional ou mental? E quais foram esses desafios que você teve quando você iniciou com a prática da meditação? Então, no início, a parte física incomodava bastante, assim, porque eu nunca fui o cara mais flexível, assim, né? Para ficar sentado confortavelmente. Na verdade, quando eu comecei, eu tinha bastante rigidez, assim, muscular. E era algo que me atrapalhava bastante, assim, que me frustrava, na verdade, porque eu queria conseguir ficar sentado confortavelmente. E era algo que me incomodava tanto que eu já praticava aquelas posições, essas posições que são os asanas, eles que vieram do Hatha Yoga, né? Uhum. É importante entender que o asana, que são essas posturas, falando de maneira muito grosseira, eles surgiram no Hatha Yoga e eles surgiram e foram desenhados de uma maneira a facilitar o processo meditativo. Toda aquela tecnologia que a gente conhece genericamente como yoga hoje, né, em sua grande maioria veio do Hatha Yoga como um ferramental para facilitar o desenvolvimento na meditação. E só que tem um subproduto, digamos assim, desse processo de realização dessas posturas, que é ficar com o corpo um pouco mais flexível, nos músculos mais soltos, mais alongados, né? Muita gente confunde o objetivo com a consequência. O objetivo não é fazer você ficar sentado confortavelmente, o objetivo, na Uhum. verdade, é outro. Mas, querendo ou não, isso ajuda de certa forma. E mesmo eu praticando todas aquelas posições, eu ainda não conseguia ficar bem confortável. Cheguei aí até em especialistas profissionais da saúde para entender se tinha alguma limitação física e tal, porque era algo realmente que me incomodava. E aí chegou um Uhum. ponto que eu meio que desencanei, assim. Eu achei também uma daquelas almofadinhas, até tá ela aqui do meu lado, um Zafu, né, que é uma almofada de meditação, porque Uhum. eu comecei a fazer práticas mais longas, assim, de ficar sentado 30, 40, 50 minutos, uma hora. Então, na, eu achei esse suporte, assim, como, né, uma forma de eu conseguir fazer essas práticas. E aí foi algo que me ajudou a conseguir ficar mais tempo realizando técnicas mais profundas, Uhum. mas os desafios são vários, né? Na meditação, na verdade. Os desafios são inúmeros e por isso existem várias ferramentas que servem para contornar cada um desses obstáculos. Então, Uhum. mais do que ficar sentado, porque no pior dos casos a pessoa pode sentar numa cadeira, tá? Não é o mais, né, enfim, tradicional, mas só que o problema Uhum. não é só conseguir ficar sentado. O problema maior é a agitação, né? A agitação, que no yoga a gente chama de vritis. Uhum. Então, e essa agitação ela tem várias camadas. Tem uma agitação que é mais densa e mais grosseira, que você tem que eliminar primeiro, e tem ferramentas para isso, que é a agitação do corpo, a agitação da energia. E existem agitações um pouco mais sutis, mais refinadas, que também tem ferramentas para contornar isso, que é a agitação da mente, agitação das emoções Uhum. e da mente, né? Então, qualquer pessoa que vai começar a meditar vai encontrar aí, nossa, vários obstáculos. É algo que, com o tempo, você vai mudando a constituição dos seus veículos, digamos assim, o seu corpo, a sua energia, suas emoções, sua mente. E isso vai Uhum. fazendo com que a meditação se torne mais fácil, porque basicamente um processo de eliminar as agitações, de ir limpando essas camadas de agitação, de tensões, de apegos, de ilusões que impedem que a sua verdadeira natureza, né, que é a consciência, se expresse. Expresso. Mas foram Maravilhoso. vários, os desafios foram vários, assim, né? Existem ferramentas para eliminar cada uma dessas camadas da agitação, só que daí não é na meditação em si. O que acontece? Você pode só meditar, né? Uhum. Mas você pode meditar e realizar essas outras técnicas que vão tornar a meditação mais fácil e profunda. Essa é a função Uhum. daquilo que você vê
problema é que transformaram o yoga numa ginástica, em algo relacionado a... Enfim, vejo as coisas mais esdrúxulas realmente hoje em dia. Mas originalmente essas técnicas surgiram simplesmente para que você se desenvolva nesse processo chamado dentro do yoga de samyama, que é dharana, dhyana e samadhi, o nível básico, intermediário e avançado da meditação. Por quê? Porque o objetivo final, o objetivo da meditação é a libertação da roda do sofrimento, né? Porque isso parte do pressuposto de que a existência, baseado na identificação com o corpo e com a mente, é essencialmente dolorosa. De que a gente vive num estado constante, digamos assim, de dor psicológica, e a gente busca alívio para essa dor psicológica no prazer. Então a gente está sempre buscando prazer sensorial, prazer dos 5 sentidos, para quê? Para fugir dessa dor, desse vazio que é inerente à condição humana. Né? Então, a prova de que a existência é dolorosa, digamos assim, é essa busca compulsiva e incessante pelo prazer que a gente vê aí, né? Enfim. E a meditação justamente visa fazer o quê? Através do aquietamento das agitações da mente, fazer você reconhecer que você é algo muito mais profundo que a mente, que a sua verdadeira natureza é uma consciência incondicionada, plena, completa, pacífica, silenciosa, e que o sofrimento acontece apenas ao personagem que você acredita ser e não aquilo que você realmente é. Então, de maneira muito resumida, a meditação visa aponta para essa libertação da angústia emocional, da dor psicológica que é uma condição geral, né? E aí aquelas outras técnicas que eu falei antes, né, que elas foram desenhadas de uma maneira muito específica, elas têm uma função específica que é, voltando ao tópico anterior, e removendo esses níveis de agitação, né? Essas camadas. Então, no Hatha Yoga se separa lá em Bhuta Vrittis, que são as agitações dos 5 elementos materiais que compõem o seu corpo, e os Vayu Vrittis, que são as agitações dessas energias mais sutis que compõem a mente. Aí em cada momento você vai usando uma técnica diferente e vai indo cavando cada vez mais fundo, né? O que eu quis dizer que eu desencanei é que eu desencanei de quê? De sentar numa posição bonita, perfeita lá, porque eu vi que aquilo lá era, enfim, era uma busca inútil, né? Porque quando eu aprendi, primeiro, que você tinha que sentar, né? Me foi ensinado que você tinha que sentar com as pernas cruzadas, com a coluna bem retinha, né? Uma posição super, praticamente uma rigidez militar ali. Só que nem é possível meditar desse jeito, porque se você tem que fazer força para ficar todo durinho ali, para que você entre em meditação realmente numa condição, num estado meditativo, você tem que estar com o corpo relaxado. Então eu meio que desencanei disso, assim, porque eu vi que aquilo lá não era importante, né? Tanto que hoje em dia, quando eu sento até eu solto um pouco o tronco, assim. O importante é que o corpo ele não seja um obstáculo, né? Que ele esteja ali esquecido, digamos assim.